Boa noite a todos. Nós estamos, então, iniciando o COEM, Centro de Orientação e Educação Mediúnica. Inicialmente, eu vou falar mais da parte prática. Nós estudamos na primeira unidade, sobre concentração. Na segunda unidade, nós vamos estudar sobre a prece. Na terceira unidade, sobre irradiação, e assim por diante. O que eu quero dizer para vocês, antes de mais nada, é que o COEM, ele é um curso de capacitação para a pessoa trabalhar na seara de Jesus, para auxiliar outras pessoas e auxiliar a si mesmo, porque não é amando que seremos amados, não é dando que se recebe, né? Então, e nós sabemos que não existe outro caminho para a evolução, para o progresso, para o nosso equilíbrio, para a nossa maturidade psicológica, a não ser pelo amor, pela caridade, né? Então, justamente neste curso, que já começou, né? Nós tivemos 10 palestras sobre uma base doutrinária. Não é tudo, né? Mas pelo menos para dar uma alavancada naquele que está chegando, por exemplo, sem nenhuma base na doutrina, né? E agora que nós terminamos a primeira unidade do curso, propriamente dito, porque são 10 unidades. Né? Então, nesse curso, meus amigos, nós só vamos aprender, eu vou usar uma expressão, nós vamos aprender terapias. Tudo que nós vamos aprender no COEM, como eu disse, são recursos para auxiliar as pessoas e auxiliar a nós mesmos. A começar da concentração. A começar da concentração. Porque para se fazer uma oração, para se fazer uma prece, nós vamos precisar saber concentrar. Nós tivemos aqui 3 aulas maravilhosas, né, sobre concentração. E para tudo, não é só para mediunidade, para tudo na vida que nós vamos fazer, nós temos que concentrar naquilo que estamos fazendo. Experimente dirigir um carro sem estar concentrado naquilo que você está fazendo. Experimente fazer uma cirurgia sem estar concentrado naquilo. Experimente conversar com uma pessoa sem estar concentrado naquilo que ela está falando. Ela vai achar que você não está dando bola para ela, você está em outro, né? Como às vezes acontece comigo. As pessoas estão falando comigo, aí eles precisam até fazer assim. Já aconteceu isso. Eu estou falando uma coisa que eu sinto em mim, né? Porque todo mundo tem um grau de dificuldade em concentrar, né? Eu também, às vezes, chamo a atenção das pessoas, os outros chamam minha atenção. Porque você quer que a pessoa fique atenta ali com você. É um sinal, assim, de retorno. É um sinal que a comunicação
está chegando no interlocutor. E ele está te respondendo, né? Ele está te mandando sinal que está, né? Porque senão fica igual os celulares aí de hoje. Que fala e o outro lá acaba não escutando nada. Né? Devido ao aumento aí de celulares, né, a rede fica sobrecarregada. Então, tudo que nós vamos aprendendo aqui devagarinho, eu já citei concentração, a próxima unidade vai ser sobre a prece, depois nós vamos aprender irradiação, depois nós vamos aprender passe. Irradiação é um passe à distância. Né? Nós temos aqui grupinhos de irradiação, tem 6, 7, 8, 9, 10 pessoas, e a gente vai vibrando 2 minutos para cada pessoa. Né? É mais ou menos o tempo que se leva para dar um passe. Nós vamos aprender sobre o passe, propriamente dito, também. E várias outras coisas, né? E já adianto que toda a parte prática da doutrina espírita veio do magnetismo. Toda a parte prática. O passe que nós usamos era o que era usado no magnetismo, que antecedeu o advento do espiritismo, no século anterior. Né? O século que levou o nome do Mesmer, mesmerismo, que é sinônimo de magnetismo. Né? Então, assim, o curso que vocês estão iniciando, ele é recheado dessas coisas. A própria reunião mediúnica, né, que vai ter as comunicações mediúnicas, onde vai ter o esclarecimento, as entidades vão passar ali pelo choque anímico, né, o choque anímico ele vai receber energia, magnetismo. É o uso do magnetismo. Né? Então, para fechar essa primeira unidade, né, nós resolvemos introduzir no COEM conhecimento sobre a meditação. Agora, gente, meditação que é um dos caminhos para o autoconhecimento. É um dos caminhos, né? É um caminho, assim, sistematizado, em que nós vamos explicar direitinho como é que faz, né? Eu sei que deve ter gente aí que já pratica, que já leu, né? Pelo menos a saber alguma coisa, ou até já pratica, né? A meditação, gente, ela é milenar. É uma das conquistas, né, do saber da humanidade que perdura há milênios. Perdura há milênios, né? E interessante é que ela é o carro-chefe do budismo. É o carro-chefe do budismo. Se você pega Deepak Chopra, aquele médico hindu famoso lá dos Estados Unidos, ele só bate em cima disso. Existe o site dele, chopracenter.com, se não me engano, chopracenter.com. Lá ele faz uma meditação online, né? Você tem que gravar, ela é paga, né? São 21 dias, eles chamam de meditação de 21 dias.
É um número lá, não sei por que eles escolheram esse número. Só que é falado em inglês, né? Mas ele fala um pouquinho, depois... Isso aí demora uns 15 minutos, cada dia desse. Então, vocês vejam bem, Deepak Chopra não é uma pessoa qualquer, não é mesmo? Não é uma pessoa qualquer. E, então, dentro do budismo, isso aqui é o carro-chefe. Parece que está lá naquele caminho óctuplo. São 8 passos para se chegar à perfeição, um negócio assim. Eu não tenho assim, um conhecimento aprofundado, né? Mas eu só estou colocando isso para vocês verem a posição da meditação diante da humanidade, diante das pessoas. E hoje em dia, já tem médicos receitando meditação. Que aconteceu no meu caso, um médico daqui de Franca, cardiologista, eu fui fazer uma consulta de rotina, né? Ele chegou para mim e falou, fez lá o eletro e tal, falou, agora eu queria te pedir para você fazer meditação todo dia, inclusive sábado e domingo. E até se tiver jogo da seleção. Todos os dias, 20 minutos. Então eu, no meu caso, como eu já havia, quando eu tinha uns 20 anos, assim, quando eu entrei na doutrina, eu usei muito a meditação, né, porque eu estava com uma certa influência, e então eu usei, nos livros que eu li um livro de um hindu também, né, do Krishnamurti, esqueci o primeiro nome dele. O que foi isso? Então ele falava de meditação. Então, um pouquinho que ele falou de meditação, eu já me liguei naquilo, né? Já me liguei naquilo e procurei pôr em prática. E me ajudou muito. Até naquela época eu fazia assim, de olhar num ponto fixo, né? Olhar num ponto fixo e ficar ali com a mente ali. Firme naquele ponto. Né? Agora, nós vamos ver, gente, conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai praticando, porque na meditação a gente aprende muito. Você vai percebendo nuances, sutilezas, tudo ali mental. Você vai se observando, são detalhes assim interessantíssimos que a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. Então, se eu fosse ficar falando aqui, justificar, né, sobre a prática da meditação, eu iria demorar muito, né? Mas existem também pesquisa científica, assim como fizeram pesquisas sobre a oração, aquele tipo de pesquisa lá que a Universidade de Harvard faz, e outros grupos científicos, fazer experiência. Um grupo fica orando para os pacientes. Pega um grupo de pacientes que vai receber a oração de um determinado grupo. E outro grupo de pacientes que não recebe. Aí eles comparam um com o outro tal, e vê que aqueles pacientes que estão recebendo oração, que seria o mesmo de irradiação, né? O resultado, a melhora deles foi melhor. Né? E oração, já fizeram experiência com a água fluidificada. Até o Gerson, que é um dos especialistas em água fluidificada,
o Gerson Massaremoto, e tem também experiências sobre o passe, né? Então, são experiências que vão comprovando essa atividade, que é magnetismo, né? Agora, recentemente, um grupo de médicos da UFESP, Universidade Federal do Estado de São Paulo, isso aí apareceu até na televisão, eles fizeram uma pesquisa com a meditação. Pegaram um grupo de pacientes de um determinado hospital lá em São Paulo, isso aqui no Brasil, e botou esse povo para meditar. Ensinou esses pacientes para meditar. E depois a televisão conversou, entrevistou com várias pessoas. Isso aí, quem quiser ver no YouTube tem. É só procurar lá meditação que vocês vão achar rapidinho. Acha de tudo, né? Tem que escolher as coisas lá. Né, Adriano? Então é maravilhoso isso, gente. Os médicos falando, tem um depoimento de um médico, falando que a meditação ela é boa para todos os sentidos. O sentido psicológico, psíquico, de eliminar a ansiedade, né? Ajuda na depressão, ajuda em tudo, ajuda no aspecto cardiovascular. Tem casos que diminui a pressão arterial. Quem tem hipertensão, ela pode baixar, pode regularizar. O médico chega até a tirar o remédio. Então, vocês vejam que tem resultado. Né? Tem resultado. Então, ela é um dos caminhos para o autoconhecimento. Por que eu digo um dos? Porque se a pessoa for num terapeuta, ele que ajude ela a trabalhar o seu autoconhecimento, também é um outro caminho. Né? A pessoa pode ser um autodidata, ela lê sobre autoconhecimento, e ela mesma pode fazer também. Né? Agora, a meditação também é um dos caminhos. Né? E os resultados são positivos, são muito benéficos. Né? Eu, por exemplo, faço há 1 ano e meio. Né? Ele receitou 20 minutos, eu já fiz assim, até 40 minutos, até para experimentar eu já fiz até 1 hora. Mas foi umas 2, 3 vezes só. Porque o importante também não é o tempo, né? O importante é como você trabalha, é saber trabalhar durante a meditação. Então, às vezes 10 minutos é o suficiente. Né? 20 minutos é o suficiente. O importante é a qualidade. Agora, no mínimo 10 minutos. No mínimo 10 minutos. Eu, quando comecei a fazer, sem marcar nada, eu consegui 15 minutos. Né? Mas nós vamos explicar direitinho como é que funciona isso daí. Nós vamos por partes. A gente sempre vê nas figuras de meditação, o que a gente vê? Uma pessoa ali na posição de lótus. O que é a posição de lótus? Isso aqui também não é obrigado, viu, gente? Fazer. Eu não sei fazer isso aqui. É meio difícil. Você tem que sentar com as pernas assim abertas, juntas, né? E tem 2 tipos. Tem um tipo que o pé vai em cima
da coxa e o outro que vai embaixo. Eu vi um lama dizer que quando vai embaixo é meio lótus e quando vai em cima é lótus. Mas não precisa, isso aí não é uma coisa assim, sine qua non. Não é uma coisa que tem que ser feita desse jeito. Eles fazem porque é cultura, né? E talvez, sei lá, começa desde cedo. Mas não tem necessidade de ser assim. Porque, e outra coisa, gente, em termos de meditação, existem muitos conceitos confusos. Às vezes a pessoa, por exemplo, vê uma visualização, já chama de meditação. Fica meio genérico o termo meditação. Mas nós vamos ver o que é meditação mesmo, né? Pode variar a maneira de fazer, né? Mas a meditação, ela tem um jeitinho de fazê-la. Visualização não é meditação. Aquela que a gente fica visualizando uma paisagem mentalmente, você vai lá, fica lá usufruindo daquele... Vamos supor, vai lá para uma praia, ou no meio de uma floresta, de um lago, aí você trabalha a mente, isso aí chama visualização. Aí promove aqueles encontros com Jesus, com o seu anjo de guarda, né? Isso é muito bom. É uma terapia também. É muito bom. Mas não é a meditação. É visualização, né? Às vezes, assim, o relaxamento, uma técnica de relaxamento não é meditação. Ela pode ser até uma preparação para a meditação. Mas também não é, né? Uma vez eu li num livro, meditação cromática. Por quê? Porque eles estão traduzindo, usando o termo meditação, porque, assim, subentende concentração, né? Subentende concentração. Porque na meditação você tem que concentrar, tem que estar atento, senão dorme, né? E você tem que estar atento. Não é uma coisa assim que você vai desdobrar, sair ali. Aí também não é meditação. Você tem que estar acesinho ali, né? Então eu vi no livro uma vez, meditação cromática. Mas o que será isso, né? Aí fui ler o artigo. O que ele chama de meditação cromática? Cada centro de força, ou cada chakra, tem uma coloração. Certo? Vamos supor, o coronário teria uma cor vermelha, o frontal a cor azul. Eu não sei bem de cor aí. Então você ficaria... É mais ou menos igual fazer o reiki. Você ficaria concentrando aqui no coronário a cor do chakra. Depois você vai passar aqui para o frontal, mentalizar a cor, né? Então, ele chamou isso aí de meditação cromática, mas não é a meditação em si, né? Isso aí é uma energização. Porque outro dia eu estava tentando entender esse negócio de cor. Eu sei que tem muita gente aí, pode até praticar isso daí. Mas eu entendo assim. Eu gosto de trabalhar a energia direto. Canal direto, né? Eu vou aplicar um passe, eu estou transmitindo energia. Eu não vou pensar em cor. A cor é uma consequência, porque eu sei que a energia ela tem várias colorações.
eu já concentro na energia. Agora, a pessoa que também usa cor, ela também vai doar energia. Não resta dúvida, né? Só que ela fica assim, né, apegada à cor, né? Posso até estar errado, mas é o jeito que eu entendo. E então, na figura dos meditando, o que a gente vê? Então, essa pessoa assim, e sempre, quase sempre, vocês vão ver aqui as figuras, sempre olhando assim para o infinito, para o horizonte, para o mar. O que é isso? Eu interpretei isso como sendo o inconsciente. Porque na meditação, gente, nós vamos ficar numa postura de observação, de contemplação. Do quê? Dos pensamentos, das ideias que vão surgir. E da onde vêm essas ideias? Da onde vêm? Porque nós temos 3 fluxos de pensamento. Um é o pensamento consciente. Né? Eu aqui no momento estou usando o meu pensar consciente. Agora, o meu inconsciente, ele registra tudo. Né? Até tem uma explicação aí de uns terapeutas, eles falam, o consciente é essa sala, você está sabendo tudo que está acontecendo aqui, você está vendo, você está percebendo, tal. Agora, lá fora, acontece coisas, você não está vendo, mas está acontecendo. Seria o inconsciente. Né? E o inconsciente registra, mesmo que você não esteja focando a atenção naquilo. Ele registra tudo. Entenderam? Então, as figuras interessantes, elas sempre são assim. E é isso mesmo, gente. A gente vai nesse mergulho do desconhecido. Né? Então, nós temos o nosso pensar consciente, aquele que vem do inconsciente e o que vem de fora. O que vem de fora, porque na meditação também pode vir de fora. Né? Pode vir de fora. Então, nós temos esses 3. Né? Agora, o que vem de fora e o que vem do inconsciente, segundo André Luiz, lá no livro Missionário, não, Mundo Maior, que estuda o cérebro. O livro Mundo Maior estuda o cérebro, o sistema nervoso. Né? Segundo André Luiz, o caminho é o mesmo. A intuição que vem de dentro de nós, a intuição que vem de fora, ela em nós, ela percorre o mesmo caminho. Então, fica meio difícil ali. Por isso que na mediunidade também fica difícil. Por isso que o médium vai falar, mas não sei se é meu, parece que é meu, parece que... E fica confuso, e tem um período que fica nessa dúvida. E mesmo depois que fica mais treinado também, né, Marlene? E sempre tem um pouquinho disso daí. Mas na meditação a gente sente isso daí. É o animismo, se vier de dentro de nós, né, do nosso inconsciente, animismo. Mas se foi o seu protetor que soprou, ou um auxiliar dele, que jogou uma ideiazinha ali, né? Às vezes acontece isso aí, não é todo dia na meditação. Bom, pelo menos no meu caso, né? Não é todo dia. Isso aí é presente. Né? Porque o que vem mais são as nossas falhas. O que surge mais na meditação é aquilo que ficou mal resolvido, aquela pessoa que eu fui áspero com ela,
que eu fui indelicado. Entenderam? É isso que vem na meditação. Por isso que a gente vai se conhecendo. É o filme. É o nosso filme. É o nosso filme. Então, prosseguindo aqui, atravessando milênios. Nós já abordamos isso daí, né? A meditação vem aí e com o mundo globalizado de hoje, ela se expandiu para o mundo todo. No meio espírita, o Divaldo, por exemplo, ele tem até um seminário sobre meditação. Ele já fez aqui em Franca. Mas da onde que ele tira isso? Joana de Ângeles. Né? É a Joana de Ângeles que valoriza muito isso daqui como um dos caminhos para se estabelecer o autoconhecimento, que é inevitável, viu, gente? Nós não podemos fugir disso. Não tem como nós fugirmos de nós mesmos. Nós não vamos poder esconder a nossa realidade eternamente. Né? Não vamos poder. Num dos livros de André Luiz, acho que é no Missionários da Luz, Alexandre, né? Ele fala para André Luiz, André Luiz estava, você era orientador e tal, né? Era orientador lá. Ele falou assim, André, mas eu não estou conseguindo evoluir mais. A coisa aqui está meio empacada. Eu falei, tal, né? Bom, aí mais no fim do livro, determinado ponto, ele chega para o André e falou, André, descobri por que eu não estou caminhando. Por que o carro aqui está meio parado. Eu fui consultar minha ficha, descobri que eu fiz um crime que não resgatei ainda. E que aí ele ia ter até que reencarnar. Você vê, já era nível de orientador, né? Lá no nosso lar. Então, vai chegar esse momento, né? Cada vez mais nós vamos ter que expandir a nossa consciência, né? Porque quando nós estamos no mundo espiritual, antes de reencarnar, nós temos assim, a nossa memória é mais expandida. Nossa memória é mais expandida. Mas também nós podemos, em virtude disto, ficar mais desequilibrado com os erros que nós praticamos no passado. Então aquilo fica ali aflorado, te dá conflito, te dá culpa, e você se desequilibra, e também você vai ter que reparar aquilo que você fez, né? Aí a gente é preparado, tal, e vem para reencarnar. Então o que acontece? A minimização do perispírito, a gente reencarna, nasce, aí começa a formar uma personalidade. Cada encarnação que a gente vive é uma personalidade. Hoje eu sou o Antônio Carlos, eu já fui Giovanni, eu já fui Teruco, no Japão, né? Então, mas hoje eu sou Antônio Carlos, né? Agora, aquelas outras encarnações, elas estão no meu inconsciente. Então, de vez em quando, ela pode aflorar. Por isso que o Kardec recomenda que o verdadeiro espírito é aquele que esforça por domar suas más tendências, né? E trabalha pela sua transformação moral. E o que o Paulo fala?
O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Né? Então, o nosso passado é forte. Né? A gente, na atual encarnação, nós temos que enfrentar isso daí, trabalhar isso daí. E que vem escondido, que vem com a bênção do esquecimento do passado. Mas esse esquecimento é total, Marlene? Ele é 100% fechadinho? Marlene sabe. Vive comigo, né? Aí, de vez em quando, escapa alguma coisa. De que maneira? Às vezes, estímulos. Né? Às vezes, estímulos. Nós tivemos aqui uma vez um caso, a pessoa passou pelo córrego, viu lá uma criança caída lá no córrego. E aquilo acendeu, fez ela voltar no passado, aquela visão. E ela ficou em pânico. Em pânico. Ela já era trabalhadora aqui. Aí nós fizemos o tratamento usando a mediunidade, comunicou, tal, fez regressão, ficou sabendo o que aconteceu, trabalhou aquele momento, aquele passado, aí ela melhorou. Mas para vocês verem como que tem coisa no nosso inconsciente. Nós não podemos achar que nós somos só esse nível consciente, né? Nós não podemos achar que nós somos só o que nós estamos vendo, o que nós estamos enxergando. Tem muita coisa por trás disso. Porque nós somos, gente, um espírito eterno. Nós somos espíritos eternos, que trazemos uma bagagem de muitas vidas. Né? Trazemos uma bagagem de muitas vidas e de muitos aprendizados também, mas também de muitos erros. Aquilo que nós aprendemos de bom, aquilo não incomoda a gente, pelo contrário, beneficia, faz bem para a gente. Por isso que é bom, de vez em quando, a gente relaxar e voltar assim numa fase boa da vida da gente, curtir aquilo. É uma espécie de visualização. Entendeu? A gente curtir aquilo, reviver, aquilo energiza a gente. Aqui, nas reuniões, às vezes os espíritos fazem tratamento, às vezes aqui no passe magnético, eles levam a pessoa de novo ao tempo de criança. Né? Faz essa regressão ao tempo de criança, para ela se reenergizar. Né? Agora, os erros, as coisas, a gente também não pode fugir delas. Né? Na medida do possível, enfrentar é melhor. Enfrentar e trabalhar aquilo, né? Trabalhar. Então, por que nós estamos aqui falando sobre meditação? Por quê? Porque, por tudo isso que nós estamos falando, porque ajuda na vida pessoal, né? Ajuda na vida pessoal e vai ajudar também na prática da mediunidade. Por quê? Você vai trabalhar sua mente, né? O nosso psiquismo,
E na vivência mediúnica, nós lidamos com psiquismos, com outros psiquismos. Então, é mente se relacionando com outras mentes. São mentes que se acoplam, né, uns para ser tratado, outros para instruir. Né? Agora, então nós temos que... Porque resolvendo, trabalhando, procurando esse autoconhecimento, nós vamos minimizando, né, os nossos conflitos, né, o que vai proporcionar-se mais tranquilidade, mais serenidade, diminui a ansiedade, né? Diminui a ansiedade. A gente fica mais calmo. Por isso que ela beneficia quem tem hipertensão. Né? Aqui é uma representação do nosso psiquismo. Os teóricos da psicologia, os teóricos aí da psique humana, eles avançaram muito. Descobriram muita coisa, né? E tudo que eles descobriram, a própria Joana de Anjos fala também da psicologia transpessoal, que é a psicologia do espírito, né? Ela sempre alia os conhecimentos do espírito às outras teorias de Freud, Jung, né? E Maslow e outros. Então, o Edson falou aqui do iceberg, né? Isso aí é Freud que disse isso, que nós somos igual um iceberg, que a parte da consciência é a menor parte, é a parte da superfície do iceberg. O que tem por baixo seria o inconsciente, né? E o centro da consciência é o ego. O centro da consciência é o ego. O ego, ele vai funcionar como um filtro do inconsciente, daquilo que vem do inconsciente, daquilo que aflora. E se ele não estiver bem estruturado, ele se desequilibra, né? Tanto é que isso aqui eu aprendi com o Cláudio Sinotti e Iris Sinotti, nos vídeos deles lá, que tem no YouTube também, da série psicológica Joana de Anjos. Isso aqui até eu peguei de uma aula deles. O Jung, ele divide inconsciente pessoal, que seria o dessa encarnação, da encarnação atual, e o inconsciente coletivo, que é das outras vidas. Só que quem completa assim já é a Joana de Anjos, né? E o centro de tudo é o self, ou o espírito, ou eu superior, ou si mesmo. A Joana usa tudo isso daí, e quem usa self também é o Jung, né? O comandante de tudo isso daí é o espírito. Só que quando encarnado, entra essa consciência e o ego. Quando desencarna, aí já muda. Aí já muda. O que vai acontecer? Aí já vai ampliar, né? A pessoa já mergulha mais no inconsciente, né? Então, tudo isso daí vai sendo trabalhado. Nós temos que cada vez mais expandir a nossa consciência. Ir ao encontro do Espírito. Tanto é que ela escreveu um livro, Despertar do Espírito,
E é o livro que nós estamos estudando aqui às quintas-feiras, às 15 horas. Nós temos esse estudo da Joana de Anjos, da série psicológica. Nós estamos no 10º livro. Né, Marné? Deixa eu mentir sozinho, não, viu, Marné? Bom, então o que é meditação? Bom, meditação, na verdade, segundo Krishnamurti, que é um hindu, já desencarnou, é você sentar, ou pode ser deitado também, colocar a mente em silêncio, postura ereta, porque você vai ficar ali muito tempo, você não pode ficar numa postura que vai te dar problema na coluna, né? Que vai te dar problema na coluna. Então, coluna ereta. Hoje até no Pilates eles recomendam contrair o abdômen, né? Para segurar a coluna. Então, meditação é isso. E você silenciar a mente, quando fala silenciar a mente, gente, é o pensar consciente. E você vai observar os pensamentos que vão surgir. Os pensamentos que vão surgir ali. Né? Às vezes, no início, pode vir aquela avalanche de ideias, de pensamento. Aí a pessoa fala assim, mas não consigo, vem um turbilhão aqui de ideia, né, tal. Não tem jeito de silenciar a mente, não sei o quê. Você não vai, quando fala silenciar a mente, você não vai sentar lá e falar assim, bom, o que eu tenho que fazer amanhã? Eu tenho que ir lá na casa da Marlene, eu tenho que comprar verdura. Você não vai fazer isso. Porque você está pensando voluntariamente. Certo? É mais ou menos, gente, quando você está assistindo uma novela, e aqui está no momento mais gostoso. Se passar alguém ali, nossa senhora, cai em cima. Está morto. Na verdade, o que está acontecendo? A pessoa está ali vidrada, prestando atenção. Será que ela pensa em outra coisa? Não é verdade? Ela não pensa e não quer que ninguém pia ali. Não dá problema, né, Marlene? Aí, é isso aí, essa postura que nós temos que ter ali na meditação, prestar atenção. Prestar atenção. Você vai ficar igual uma sentinela ali, ó. Na hora que brotar uma ideia, você detecta ela. Agora, o que acontece quando surge uma ideia? Porque às vezes a gente dispersa também. A gente pode dispersar. Entendeu? É normal. Quando dispersa, você retoma. Você tem que tomar consciência. Falar, opa, voei aqui, viajei. Então vamos retomar. Aí você vai fazendo esse exercício. Certo? Isso aí vai ter que fazer. Você vai ter que dirigir isso daí. Gerenciar, administrar. Né? Dispersou, viajou assim numa ideia, foi embora, retoma, toma consciência e retoma. Né? Quando surge a ideia, às vezes de início, a gente vive ela. É igual ao chegar alguém, jogar um lençol na gente, você fica ali meio sem sair, tal. Mas é só prestar atenção, tomar consciência. Aí o que você vai fazer? Você vai observar, você não vai se envolver com aquela ideia, você não vai brigar com ela, você não vai julgar, não vai criticar.
Você só vai observar e sem se envolver. E deixar ela seguir. Deixa ela ir embora. Deixa seguir. Você fala, pode seguir, está liberado. Né? Agora, às vezes é um caso, você teve um problema com uma pessoa, você, né, aquilo gerou assim, você quer justificar, você quer argumentar, né? Igual quando a gente está contando alguma coisa assim para a pessoa, mas fez isso para mim, mas também, tal, né? Então, na meditação, você vai evitar isso daí. Você não vai fazer isso aí. Você só surge a ideia daquele momento, você só observa. Observa, não se envolve, não julga, não critica. Deixa embora. Aí você vai se libertando, você vai cortando as amarras, você vai tirando os nó, né? Aí eu, por exemplo, eu falava assim, porque sempre eu converso com a Marlene, eu saio da meditação, às vezes eu conto alguma coisa para ela, não conto tudo não, né? Porque, né, Marlene? Aí, uma coisa que eu observei, mas é interessante, é que só as coisas assim ruins, as coisas que a gente fez errado, que aparecem. As coisas de bem não aparecem. Né? Por quê? Porque elas ficam incorporadas, elas já ficaram incorporadas no espírito. O bem não incomoda a gente. O que desequilibra a gente é o que a gente não faz certo. É isso que incomoda, que desequilibra, que dá depressão, que dá síndrome de pânico, que dá tudo. Entenderam? E é isso aí que nós vamos trabalhar pacientemente, fazendo esse treino, essa prática, e ser persistente, não desanimar, e sentir que aquilo ali está te fazendo bem. Agora, se não tiver coragem, né? Então, o como que a gente vai meditar, basicamente, é isso daí. Né? Agora, como eu disse, lá uma vez ou outra, você pega um pensamento assim mais elevado. Você pega uma onda, é igual você pegar uma onda mesmo, né? Os meninos aí, os surfistas, pegam uma onda boa lá no mar. Então, aí é gostoso. Aí você curte aquilo. É diferente daquele pensamento que você tem que trabalhar para liberar. Esse pensamento gostoso que você sente, né, que é um brinde. Às vezes é um brinde, porque quando você faz a meditação sistematicamente, o anjo de guarda, né, ele participa. Ou diretamente, ou põe alguém ali para te acompanhar. Isso aí eu constatei também. Né? Porque, na verdade, quem intuiu um médico para me receitar foi o meu protetor. É que depois, numa outra oportunidade, ele confessou isso daí. Então, essa ligação com o anjo de guarda também vai ser feita com mais profundidade. Certo? Então, agora, se tiver virando assim, vamos supor, um caos, se você dispersar, é só tomar consciência e retomar. Retomar, não, então vou voltar aqui. Eu gosto de falar, às vezes eu falo até em voz alta, falo assim, vou retomar, voltar, silenciar minha mente,
e observar o que vai surgir. Você não sabe o que vai surgir. Você não sabe. Mas na medida que surge, você sabe. Ah, isso aí é aquele... né? Quando que nós vamos meditar? Aí você que vai escolher o momento. Eu experimentei vários momentos. O que eu achei que deu certo, eu levantar às 5 horas da manhã, isso eu faço todos os dias, até sábado, domingo, feriado. Levantar às 5 horas, eu faço café. Bom, isso aí, gente, é a minha experiência. Isso aí não, cada um vai descobrir o seu caminho. Né? Por que eu faço café, tomo café? Para a gente dar uma despertada. Porque se eu levantar e já querer meditar, eu vou estar sonolento. E a gente tem que estar esperto na meditação. Tem que estar esperto. Então eu uso essa prática. Né? Faço café às 5 horas. A hora que a Marlene chega, o café está frio. Né, Marlene? Então, eu achei, eu experimentei, eu tentei vir aqui 9 horas, 10 horas, mas não dava certo. O que eu achei mais, que me deu, que eu acertei mais, foi levantar às 5 horas, faço café, tomo café, faço a higiene, aí eu vou para a meditação. E outra, não tem movimento na casa para atrapalhar, não tem telefone, não tem movimento, né? A gente está sozinho ali. Isso aí tem que ver também. Você não pode estar assim, num ambiente turbulento. Né? E onde? Também você vai escolher o melhor lugar. Que lugar que vai te dar condições de você ficar tranquilo, de você ficar isolado, né? Você ficar isoladinho ali. Agora, então é isso daí. Né? Então é sentar, procura uma posição boa, você fica com a coluna ereta, pode fechar os olhos, né? E eu tentei, no começo eu pus até o sininho, aquele sininho que tem no CD de Reiki, cada 2 minutos e meio e tal, eu usava aquilo de 20 em 20 minutos. Peguei uma música lá e pus o sininho. Depois eu larguei essa música, peguei outra música qualquer, eu também fiz sem música, né? Porque são as amuletas que a gente usa para poder ficar ali. Entenderam? Desses recursos para ajudar é concentrar na respiração. Isso é bom também. O Deepak Chopra orienta muito isso, o Krishnamurti, a Joana de Ângeles, né? Concentrar na respiração. Se a gente ficar assim, só concentrando a atenção na respiração, vocês já vão ver que vai dar um efeito positivo. Só que aí é mais assim relaxante, né? Mas, então, às vezes, as pessoas ensinam vários tipos de coisas. Tem gente que ensina a ficar olhando a chama de uma vela, ou fixar num ponto fixo. Isso aí a gente vê 1000 coisas. Agora, eu gostei de quando eu li no Krishnamurti,
Ele falou assim, gente, meditação é para libertação. Porque se a gente ficar preso a muletas, o importante, a meditação é sentar, colocar a mente em silêncio e observar os pensamentos. É isso só. É isso. Porque tudo isso aqui que eu falei aqui, ó, se eu tivesse falado isso sentado, você já estava longe, né? Mas a gente fala, explica, para concretizar a coisa. Para concretizar, para a pessoa entender, né? Porque senão fica muito vago, muito pouco, né? Então, quer usar aí algum recurso, alguma muletinha? Use, pode usar. O importante é você fazer a meditação. Eu tenho certeza que vai chegar uma hora você vai se libertar daquilo. Hoje eu não uso música mais. Eu não uso nada. É sentar e fazer mesmo. E os benefícios também são de todas as espécies, né? De todas as espécies. A gente, na meditação, a gente vai... uma coisa que eu distingui, o que é uma depressãozinha e o que é ansiedade. Ansiedade é quando você se preocupa com uma coisa relacionada ao futuro, que vai acontecer. Até a Joana de Anjos fala assim, comece a meditação concentrando na respiração e expulsando a ansiedade. Porque se você começa e já fala assim, tal hora tem que ir em tal lugar, eu vou meditar depressa aqui para ir não sei aonde, aí não tem jeito, né? Então você tem que expulsar mesmo a ansiedade, você tem que ter seu tempo, você tem que ter seu tempo, você merece isso, isso vai ser bom, né? Então você tem que ir para a meditação assim, muito lúcido, muito consciente. Eu às vezes eu tenho que me trabalhar também um pouco, eu falo assim, não vou fazer aqui a meditação, porque isso faz bem para mim, e eu estou gostando, é gratificante. Às vezes eu tenho que, né? Às vezes pode dar assim um desânimo, podia estar dormindo. Mas, à medida que vai fazendo, você vai vendo os efeitos, você vai se fortalecendo naquilo, né? Vamos fazer... Tem música aí, Gerson? Espera aí um pouquinho. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então vamos fazer uns minutinhos aqui, 5, 10 minutos de uma meditação coletiva, né? Existe também a meditação coletiva. A Marlene outro dia leu numa revista, no jornal, que tem um grupo lá no Rio de Janeiro, é desses que você vai e fica uma semana, né? Eles trabalham a meditação como os discípulos de Buda trabalhavam. Que lá é assim, você tem que meditar 2 horas de manhã. E tem que levantar 4 horas da manhã. Não é 5, não. O regime lá é muito rígido, né? Você tem que meditar de manhã 2 horas, depois participar de uma meditação coletiva. Depois do almoço, mais 2 horas. Isso é a semana inteira. 2 horas individual e mais outro tempo coletivo. Né? Então é um regime assim muito severo. Agora, os orientais, né, os hindus, eles têm lá eles são muito rígidos com algumas coisinhas,
Eu vi um lama aí no YouTube, ele dá detalhes, é posição de lótus, fala até da língua, onde você tem que pôr a língua. Porque, naturalmente, você põe no alvéolo superior, né? Naturalmente. Mas ele trata isso tudo aí são pontos ali. Então, quer dizer, é uma coisa assim, não precisa isso também, né? Agora, talvez também porque a importância que eles dão para a coisa, né? Que se você também não tiver um mínimo de disciplina, também você não vai conseguir. Se você ficar muito bonzinho para você, você não vai conseguir. Você tem que ser firme. Você tem que ser decidido. Eu vou fazer, chegou a hora, eu vou fazer, custe o que custar. Aí você luta, você faz de um jeito, faz de outro, busca uma coisa, busca outra. Tenta com música, tenta sem música. Põe o celular para despertar. Ali no tempo, né? Teve uma época que eu ponho o celular para despertar. Hoje também eu não ponho porque cada um tem seu tempo. Chegou aquele tempo ali, eu já... Eu ponho assim para mim ver a hora, né? Bom, então... O que você vai pôr aí, Gerson? Apaga um pouco de luz aí, deixa... Aí tá bom. Então, nós vamos... Vocês estão sentados, postura ereta, coluna ereta. As mãos, pode pôr as mãos sobre a coxa, né? A posição assim que os ocidentais usam é essa, sentado com as mãos na coxa ou as mãos caídas. Vocês que vê uma posição mais que não vá assim, que te dê conforto, né? Que te dê conforto. Então vamos seguir um pouquinho da Joana de Ars. Colocando a mente, primeiro a gente faz uma prece. Eu faço uma oração, viu, gente? Faço uma oração, como espírita, né, que a gente é. Colocando a mente em silêncio, fechando os olhos. Concentrando na respiração. Respire tranquilo, tranquilo, calmo. Não tem como fazer a meditação afobado. Relaxe. Concentre na respiração, na entrada e saída do ar. Sem ansiedade. Sem pensar em nada do dia a dia. Vamos observar na tela mental se surge alguma ideia que seja espontânea. Essa ideia que seja espontânea. É você com você mesmo. É você mergulhando no seu inconsciente, na busca perene de despertar o espírito.
Quando às vezes surge a ideia, a gente vive ela, a tendência é vivê-la, incorporá-la. Mas aí toma consciência e trabalha, sem briga, sem discussão, sem julgamento, sem envolvimento. E deixa seguir. Libere. Uma após outra. Uma por uma. Uma de cada vez. Agora cada um vai procurar se dirigir ao seu protetor. Converse com ele. Sinta-o perto de você. Coloque os seus problemas. Peça ajuda. Ele é um ser credenciado por Jesus para te acompanhar. Para te orientar nas horas difíceis. Não se esqueça disso. É um ser bem mais adiantado do que nós. Ele não nos vai pagiar. Ele vai nos tratar como um ser adulto que somos. Mas não se esqueça e nem diga que você não tem, que você não merece. Porque todos temos. O que acontece é que nós nos afastamos, nos distanciamos. Nós, às vezes, nem sabemos disto, mas a doutrina nos ensina isto. À noite, ao deitar, converse com ele. Quando você estiver só, na sua solidão, converse com ele. Pergunte: o que devo fazer diante de tal problema? Peça orientação. Ele vai te intuir. E assim nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos benfeitores que trabalham conosco durante este Coen, aqueles companheiros que também são alunos na outra dimensão e se irmanam conosco neste aprendizado. Que Jesus nos envolva a todos em muita paz. Que assim seja.
Pode acender a luz. É isso aí, gente.